Olá a todos, continuando então a abordagem das bactérias e dos bacilos gram-negativos. Agora o último dos bacilos gram-negativos mais importantes, que é o Bordetella pertussis. Bordetella pertussis causa o chamado coqueluche, e aí é por isso, devido a essa importância clínica, a gente vai aprender um pouco sobre ele. Vou abordar um pouco para vocês, para que haja uma melhor compreensão dessa doença, Bordetella pertussis. Vamos lá. Primeiro, a estrutura dele. Ele é um bacilo, ele é gram-negativo, né? Porque está nessa área de bacilos gram-negativos. Ele é responsável pela doença de coqueluche. Bom, essa é a estrutura dele basicamente. Ele também vale destacar que ele é subdividido em três, digamos assim, e dependendo de qual seja, vai causar uma doença mais branda, outra em animais, outra pode causar sepsis, mas é bem raro. Então, vamos abordar só de forma geral a estrutura e a fisiologia do Bordetella pertussis. Patogênese. Bom, há uma adesão às células ciliadas do trato respiratório. Então ele se adere lá no muco, nas células ciliares que impedem a filtração no pulmão. Quais são as proteínas de adesão, para compreender um pouco através da patogênese e imunidade? São três. Primeiro, as fímbrias, que além de fazer uma utilidade, estimula essa adesão. A hemaglutinina filamentosa e a pertactina. São três agentes que ajudam na adesão das células ciliadas do trato respiratório. Bom, a respeito da adesão, fazer um ciclozinho aqui. Primeiro ele adere, depois ele se prolifera lá na célula aderida. Depois ele causa duas coisas: dano tecidual localizado. Além do dano tecidual localizado, ele causa toxicidade sistêmica. Assim, com esse dano tecidual localizado e essa toxicidade, causa a parada dos cílios, que permite também novamente outras adesões. Então é assim o ciclo do Bordetella pertussis. Bom, ele também a Bordetella também possui a toxina dermatonecrótica presente em outras doenças já abordadas ontem, que é em feridas, em queimaduras. Ele estimula a condição necrosante que aquelas células já estão, impede a regeneração celular. Também tem a citotoxina traqueal, que inibe a movimentação dos cílios, ou a ciliostase. Então ele inibe, em conjunto com esses outros que eu já citei, causando a parada dos cílios, bem aqui, ó, por causa também do dano tecidual localizado. Também é por conta, ele se adere a essas células ciliadas, e essas proteínas de adesão também ajudam. Então a citotoxina traqueal é mais um fator de virulência. Bom, também tem a toxina pertussis, que vem do nome, né? Bordetella pertussis. Ele aumenta o AMP cíclico. O que acontece quando aumenta o AMP cíclico? Aumenta a produção de muco, a secreção respiratória, o pulmão começa a se encher de secreção, os cílios não conseguem mais filtrar e o muco vai produzindo à solta. É adoidado. Bom, isso é um problema. E isso é uma doença. Isso causa sintomas. Isso causa um estágio da doença. E os estágios são três: o estágio catarral, paroxístico e convalescente. Vamos para o primeiro, o estágio catarral. O estágio catarral, ele é bem inespecífico, ele parece um resfriado comum. E aí
tem o pico de bactérias aqui. O número de bactérias aqui é muito alto. É o mais alto de todos os três. No primeiro momento, na hora que ele sofre a infecção e começa a manifestar alguns sintomas, é esse estágio que ele vai manifestar primeiro. E a maior possibilidade de transmissão também é nesse. Então deve-se tomar cuidado a respeito da transmissão, para que não se contamine mais pessoas ainda, porque tem a maior possibilidade de contato, de transmissão. O próximo, depois do catarral, que parece um resfriado, agora é o paroxístico. Ele começa a não se apresentar como se fosse um resfriado comum, mas é tão intensa essa tosse que ela causa vômitos. Ela pode causar vômitos. Além disso, ocorre as células epiteliais ciliadas são expulsas do trato respiratório. Olha como é sério. Eles inibem, eles param as células ciliares, mas também esse estado paroxístico expulsa essas células de lá do pulmão, faz com que entre mais muco ainda. E também a remoção do muco é prejudicada. Esquece esse diff aqui. A remoção do muco é prejudicada. Por quê? Porque as células ciliares foram expulsas. Outra característica do estado paroxístico é com a manifestação de tosse paroxística. Por isso que vem o nome, paroxístico. Uma tosse paroxística clássica é quando há um monte de tosse repetida, seguida de um ruído inspiratório. A pessoa começa a tossir e começa um ruído inspirando. Essa tosse é muito persistente, a tal ponto de causar vômitos. Bom, o paroxismo na fase convalescente, que é a última fase, é a fase mais grave, com menos bactérias, com mais efeitos secundários da doença. O paroxismo diminui, essas tosses intensas, fortes, diminuem número e gravidade. Mas em compensação, já não tem mais célula ciliar. Não precisa mais fazer o paroxismo, porque ele não vai mais precisar expelir célula ciliar, porque não tem. Diminuiu bastante. Aí a pneumonia, encefalopatia, convulsões também. Então olha como é sério. A fase catarral, colocando aqui nos estágios da doença, a fase catarral, ela dura cerca de 1 a 2 semanas. Primeiro ele incuba 7 a 10 dias, depois há uma persistência na fase catarral de 1 a 2 semanas, na fase paroxística de 2 a 4 semanas, e na convalescente é de 3 a 4 semanas ou mais, dependendo do tratamento dos sintomas secundários. Diagnóstico laboratorial: faz o aspirado nasofaríngeo e pode fazer a cultura, pode fazer a detecção de genes, porque é o teste de amplificação do DNA, e também o teste de ELISA. Mas o teste de ELISA, qual a diferença para essa detecção de genes? É porque a detecção de genes detecta o DNA e a ELISA, obviamente, detecta os anticorpos contra a toxina pertussis. Então é isso, não é abordado tratamento.